Abra sua Bíblia comigo, Ezequiel de número 47. Ezequiel capítulo 47. A torrente das águas purificadoras, glória a Deus. A torrente das águas purificadoras. Esta é a palavra dessa noite. Texto muito conhecido e muito cantado, inclusive, no passado. Recentemente também nós cantamos um louvor que dizia assim: água que se passa nado, rio pelo qual não podia se passar andando. Mas naquele tempo era: existem águas que dão nos atelhos. E nós vamos ministrar essa palavra nessa noite. Eu estava em um momento do meu dia perguntando ao Senhor: Senhor, o que posso ministrar à igreja nessa noite? E eu revendo alguns estudos, o Senhor me fez passar por esse texto. Eu senti fortemente de falar com a igreja sobre esse texto dessa noite. Eu acredito que são dias que nós, como igreja, precisamos avançar alguns níveis no Senhor. Muitos de nós estão estagnados em um momento da sua vida cristã. Estagnados no sentido de, mesmo podendo avançar, acostumados com o lugar em que estão. Eu vi essa semana um vídeo, até postei, do apóstolo Luiz Hermínio, falando sobre transformação. E ele falando que transformação é um período da vida cristã. Que quando você passa por esse período sem ser transformado, você acostuma a viver sem ser. Só que eu acredito que este lugar de estagnação, este lugar emocional, de uma falta de transformação genuína, de uma falta de mudança, sabe, de ser aquele crente de banco que está sentado ali há muitos anos e ouvindo. Eu acho que chegou o momento de você avançar alguns níveis no nome de Jesus. Sair deste momento, sair dessa não é uma omissão, mas sair deste lugar de inércia, sabe? Este lugar em que fica confortável porque você não assume algumas responsabilidades e não é cobrado por elas, mas também não viverá algumas coisas que essa responsabilidade trará consigo para a sua vida. Por quê? Quanto mais é dado, mais é, mas também a quem mais é dado, mais se dará. Glória a Deus. E é isso que nós precisamos entender. A quem mais é dado, mais ainda se dará, se fizer bem com aquilo que recebeu. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Esse texto é muito precioso. Ezequiel 47, a partir do versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam de baixo do lado direito da casa ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte e me conduziu pelo caminho de fora, até o portão exterior pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam águas do lado direito. E quando o homem que tinha em sua mão o cordel de medir saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas que estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 e levou-me através das águas, e águas que estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através. As águas estavam pelos lombos. Em seguida ele mediu 1000 mais 1000, e este rio era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não podia se passar andando. E ele disse-me: filho do homem, tu viste isto?
Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, quando eu havia retornado, eis que nas margens do rio haviam muitas árvores, de um lado e do outro. Então ele me disse: estas águas saem em direção à nação leste e desce para dentro do deserto e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas. E cada coisa viverá por onde este rio passar. Aleluia. Estenda a sua mão para cá. Me abençoe nessa noite. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco nessa noite através da poderosa palavra do Senhor, no nome de Jesus. Que os meus lábios se mexam neste lugar, mas que a voz do Senhor é que ecoe nos nossos corações para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, que todo ladrão da atenção desapareça deste lugar agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto é tão interessante. E eu quero falar um pouquinho e começar falando a mensagem dessa noite com um sonho que meu filho teve alguns anos atrás, o Salomão. Nós, quando viemos abrir a igreja de Colombo, nós viemos abrir aqui e começamos com um culto no domingo. Então nós tínhamos uma certa estrutura, o altar era ali onde o Edson está com a Sueli, naquela lateral. Essa parte aqui era fechada, porque aqui tinha uma construção ainda que nós estávamos terminando. Uma mesa de som aqui do ladinho, as caixinhas de som. E a igreja ficava fechada de um domingo ao outro, todas as semanas. E um dia então, meu filho, eu tomando café com ele de manhã, o Salomão, hoje está com 8, tinha 5 anos nessa época. Ele olha para mim e fala: pai, eu tive um sonho nessa noite com a igreja. Falei: sério, filho? Sério? Me conta então o sonho. Ele falou: pai, a cidade de Colombo estava se enchendo de águas. A rua na frente da igreja, no palavreado dele, estava alagando a rua na frente da igreja. E eu comecei a ver aquelas águas, pai, e comecei a pedir ajuda. Só que quando eu olhava para a igreja, a porta da igreja estava fechada e não tinha ninguém para me ajudar. E eu entendi então que eu tinha que abrir a igreja mais vezes durante a semana. Começamos a abrir em outras questões. Na época era culto de quarta. Então, depois mudamos para quinta, entendemos isso, que foi o melhor para a igreja. E eu quero ter ainda, em nome de Jesus, um período em que a igreja funcione 24 horas por dia. Tenha pastor aqui para atender, tenha culto acontecendo. Meu sonho é isso. Meu sonho é uma igreja para a cidade, ou seja, aberto 24 horas por dia. Esse aqui é o hospital da alma. O posto de saúde, os hospitais estão abertos 24 horas por dia. Por que não o hospital da alma também estar aberto 24 horas por dia? Esse é o desejo do meu coração. Só que, diferentemente do sonho do meu filho, o sonho do Salomão, as águas vinham de fora. Só que uma igreja saudável é uma igreja em que a água flui a partir da igreja. Esse texto que nós lemos aqui, o profeta Ezequiel diz que debaixo da casa saíam águas do altar. E o que água na Bíblia quer dizer? Água na Bíblia quer dizer a palavra de Deus. Água na Bíblia quer dizer a palavra de Deus, quer dizer a própria Bíblia. Uma igreja saudável para uma cidade, ela precisa liberar palavra para a cidade. Sabe quando nós ouvimos na Bíblia, não havendo profecia, o povo se corrompe? Não, aqui não é a profecia do eis que te digo, é esta profecia aqui, ó. Não havendo palavra, o povo se corrompe.
Não havendo Bíblia, não havendo ensino, o povo se corrompe. E uma igreja saudável é uma igreja que libera a palavra onde ela está. Só que a palavra precisa fluir da igreja de dentro para fora. Como assim, pastor? É com o microfone cada vez mais alto que fazemos isso? Não. São pessoas que aprendem a palavra desse lugar e destilam a palavra por onde elas passam. Aleluia! Uma igreja saudável precisa viver exatamente dessa forma. Diferente disso não é bíblico. Diferente disso não é espiritual. Diferente disso não é saudável para a cidade. Diferente disso não é saudável para os membros. Uma igreja saudável precisa de palavra. Não é uso e costume, não é doutrina de homens, é a palavra de Deus. Única, poderosa, exclusiva, mais penetrante do que espada de dois gumes, capaz de dividir aquilo que é do que parece ser, capaz de organizar o homem de dentro para fora. Essa é a palavra de Deus. Só que uma igreja que não libera a palavra para a cidade em que ela está, não é uma igreja relevante. Tem muita igreja que se diz relevante pela quantidade de ação social que ela faz, mas ação social muito empresário também faz. Uma igreja só é relevante de verdade quando ela flui na palavra. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra. Só que isso, como eu disse, não é com o microfone mais alto, é com pessoas que se faz isso. É com pessoas. A igreja ensina, as pessoas replicam. Mas nós temos nos tornado, na nossa geração, uma igreja que se reúne no domingo à noite e nem parece que ouviu alguma coisa na segunda de manhã. Existem pessoas que estão sedentas para ouvir a palavra, e muitas vezes essas pessoas trabalham junto com você, estão do seu lado em uma fila, estão do seu lado num restaurante. Esses dias atrás nós estávamos num restaurante jantando, eu e minha família, e começou a tocar uma música romântica, e vieram aqueles garçons, jogaram aquelas bandejas no chão, e aí daqui a pouco um menino se levantou, dobrou o joelho, tirou uma caixinha e começou a pedir a moça em casamento. A vida dos dois estava tão sossegada até aquele dia, não, brincadeira. Sabe o que eu fiz, irmãos? Saí correndo da mesa onde eu estava, esperei o momento deles, momento romântico, único, né? Não queria atrapalhar. Esperei um pouquinho, sentei na frente deles, cheguei puxando a cadeira. A Sara até com as bochechas vermelhas, assim, ó. Sentei na frente. Eu sou pastor, posso orar por vocês? Sentindo no meu coração que esse momento precisa ser selado com uma oração ao Senhor. A moça já encheu o olho de lágrima, o menino também. Pegaram os dois nas minhas mãos, oramos juntos. Porque eu carrego dentro de mim uma palavra, e como uma igreja relevante, eu preciso destilar esta palavra por onde eu passo. Só que nós muitas vezes estamos como se não tivéssemos aprendido nada. Isso é muito importante entender, porque este fim de ano, como eu disse, até o carnaval, parece que é solto, e isso é espiritual. É solto de uma jaula o espírito da libertinagem, que tudo pode, que está tudo liberado. Mas nós somos a igreja da palavra. Nós liberamos palavra para os que estão aí fora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! E aí, esse homem então, depois dessa visão, desta água que fluía do templo, tem dois personagens aqui.
Primeiro, o homem que tinha nas mãos a vara de medir. E ele media 1000 côvados. 1000 côvados, para você entender, dá mais ou menos 500 metros de distância. 500 metros de distância. Um homem que tem na mão um cordel ou uma vara de medir de 500 metros é um homem poderoso, não é não? É um homem poderoso. Aleluia. Então, nesta primeira medida, ele mede 1000 côvados, ou seja, mais ou menos 500 metros. Então entra o segundo personagem da história, o profeta Ezequiel, que diz: então ele me fez passar por esta medida. Existe uma medida de Deus, uma estação exata, e essa estação se chama hoje. Só que você precisa aprender algo muito profundo. É necessário passar por esta medida. Qual a grande questão aqui? A grande questão é que o Senhor está convidando você a entrar numa nova medida e você está estagnado no lugar em que você está, sem se mover, parado. E o Senhor te convidando: vem viver uma nova medida. Então o profeta, muito sábio, aceita este convite e vai viver esta medida. E ele diz que eram águas que davam pelos artelhos, águas que davam pelos tornozelos. E o que é isso quer dizer? Quer dizer quando você começa a caminhar debaixo ou sobre um novo fundamento. Antigamente você caminhava sobre fundamentos familiares, sobre a cultura de um país. Agora, nesta nova medida, você vai precisar aprender a caminhar sobre os fundamentos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você sabe que sandália na Bíblia fala de fundamento. Quando João Batista vê Jesus, ele diz o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado o qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, eu não sou digno de mexer nesses fundamentos. É um novo fundamento, é sobre uma nova palavra. Na antiga palavra, talvez debaixo de um fundamento familiar, você não seria nada. Ou você replicaria a história de alguém. Sabe aquela família que vai replicando a mesma história? A avó se separou, a mãe se separou, a filha se separou, o pai morreu de câncer, o filho morreu de câncer, o neto está morrendo de câncer. Sabe aquelas histórias assim? Isso é sobre um fundamento familiar. Mas neste novo fundamento, a Bíblia diz que todas as coisas se fizeram novas. Eis que tudo passou. Aleluia! Aqui, lá, talvez você fazia parte de um conjunto de histórias de derrotados, mas aqui você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Há um novo fundamento. Águas dos artelhos fala de caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou abrir alguns textos para esclarecer um pouquinho a palavra caminho. Em Atos dos Apóstolos, todo cristão, eles eram chamados de homens e mulheres do caminho. Diga, do caminho. Olha só, abre para mim Atos, capítulo 2, capítulo 9, verso 2. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Atos capítulo 18, versículo 25. Eu vou ler rapidinho para vocês, para encurtar um pouquinho aqui. Era ele instruído no caminho do Senhor,
sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Atos 18, 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tornaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Atos 19, 9. Visto que alguns deles se mostraram impedidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Atos 19, 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Atos 22, 4. Persegui este caminho até a morte. Alguns versículos para você entender que naquele tempo os primeiros cristãos de Atos dos Apóstolos eram chamados de homens e mulheres pertencentes ao caminho. Nós sabemos que esse caminho é o Senhor. Mas aqui, em águas que dão nos artelhos, que representam o caminho, isso aqui nos ensina algo muito poderoso sobre a importância do começo. A importância dos primeiros passos. Por quê? Porque os primeiros passos de fé é que vão definir o homem e a mulher de Deus que você de fato se tornará. Por isso que muitas vezes é importante fazer um recal. O que é um recal? É voltar neste lugar dos primeiros passos e de repente acertar algumas coisas que precisam ser acertadas para que você continue vivendo a vida que você nasceu para viver. Feche teus olhos comigo. Pai, nós abençoamos os irmãos aqui da frente, no nome de Jesus. Nós declaramos sobre eles, ó Deus, transformação do Senhor. Nós não temos raiva, nós os amamos no nome de Jesus. Aleluia. Então, irmãos, nós entendemos que às vezes é necessário você se recalcular a tua rota, voltar neste lugar dos primeiros passos e fazer de fato e corretamente o que precisa ser feito. Porque alguns se perdem durante o processo. Só que aqui é o começo de uma estação. Aqui é os primeiros passos da vida cristã. Só que primeiros passos não significa todos os passos. Para quem vive bem essa estação, existem águas ainda mais profundas a serem percorridas. Então aqui significa caminho. Caminho. Os primeiros passos, o início do processo. Muitas vezes não é fácil, irmão. Muitas vezes não é fácil. Sabe por quê? Quem aqui já foi para a praia e ficou com água aqui pela canela? Quem já fez? Já fez isso ou não? Sabe qual é o problema daqui? O problema daqui é que você está com a água pela canela, mas o corpo inteiro está torrando no sol ainda. E aqui é um lugar que muitas vezes tem gente que se engana. Por quê, pastor? Porque às vezes você está sendo refrescado pela água que está na canela e só de noite vai sentir que o sol te torrou o dia inteiro. O que o pastor quer dizer com isso? Que tem gente que está sendo castigado aqui, porque já não é mais o tempo de estar aqui. É tempo de avançar um pouco mais. É muito bom estar nessa fase do caminho, mas é necessário se atentar se o homem que tem na mão a vara de medir ainda está aqui ou não. Porque a questão não é ele estar aonde você está. A questão é você estar aonde ele está. É diferente. Muitos aqui se deslumbraram com essa fase da vida
e não perceberam que o homem que tem na mão a vara de medir já mediu mais 1000 côvados e já não está mais nesse lugar. Há um movimento nesses dias do Senhor para a sua igreja, e a igreja precisa acompanhar este movimento. Nós somos um templo, irmãos, da igreja das muitas doutrinas, e glória a Deus. Não remova os limites antigos que colocaram os vossos pais, assim diz a palavra de Deus. Mas é necessário também entender o movimento que o Senhor está fazendo nesses dias e para onde Ele está se movendo. O Senhor nessa estação está querendo trazer de volta os jovens para dentro da igreja. O Senhor nessa estação está querendo buscar de novo os órfãos, as viúvas, os viciados, as prostitutas e trazer para a presença dEle. Mas nós como igreja precisamos acompanhar o movimento que o Senhor está fazendo. Eu conheci um homem chamado pastor Fred Berry. Pastor Fred Berry hoje é o pastor da igreja que está lá na rua Azusa Street. Ó, meu Deus, eu estou um poliglota, Jesus amado. Azusa Street. Ele é o pastor lá da igreja onde teve o avivamento da rua Azusa, obviamente. Anos depois de William Seymour, 100 anos depois, o pastor Fred Berry é o pastor da igreja hoje. Eu estava em um lugar com ele, uma ministração, e ele disse o seguinte, que marcou a minha vida: não façam como nós fizemos nos Estados Unidos. Nós vimos o Senhor passar e permitimos que Ele passasse. E quando nos demos conta, só vimos Ele de costas, porque Ele já tinha passado. De repente o Senhor hoje está passando pela sua vida e pela sua casa. E você precisa entender essa estação e esse ciclo e essa fase. E nessa estação e nesse ciclo, nessa fase, aproveitar sim cada momento, cada detalhe. Mas não tirar os olhos do Senhor. Pastor, eu vou sair da igreja. Por quê, meu irmão? Porque o pastor pregou aquele dia e me feriu na pregação. Irmão, não tire os olhos do Senhor. Não tire os olhos do Senhor. Às vezes nós vamos falar alguma coisa aqui que talvez não representa nada para você, mas é o que está transformando a vida do irmão que está do seu lado. Ou vice-versa. Então o que eu faço, pastor? Não tire os olhos do Senhor. Ai, pastor, o meu irmão falou mal de mim. Bem-vindo ao clube. Irmão, tem gente de outra igreja que fala mal de mim. Tem gente da mesma igreja que fala mal de mim, às vezes, né? Tem gente da família que fala mal da gente. Tem gente de todo lugar. Mas os meus olhos não estão nessas pessoas. Eu aproveito o momento com elas, mas os meus olhos ficam fixos no autor e consumador da minha fé, que é Cristo Jesus. Aleluia. Porque agora então ele mede mais 1000 côvados, e aqui precisa de muita atenção. Por quê? Porque o homem que mede 1000 côvados, ele convida o profeta a passar. Passa. Irmão, aqui para mim, sabe aquele crente mimimi? Vai confirmando? Vamos fazer um teatro nós dois, Maranhão? Vou descer e fazer um teatro, eu e você, Maranhão. Ó, levanta ali, Marão. Fica de pé na coluna, certinho. Glória a Deus. Está me vendo, Vini? Está me vendo? Então tá bom. Ó, então o Senhor mediu mais 1000 côvados. Não passa agora não, fica aí, tá? E o Senhor está dizendo, vem.
Fica aí, pode ficar, não sai não. Vem. O crente mimimi, ele quer que você faça assim. Oh. Querido, vem, querido. Ai, querido, você é a pessoa mais importante desse lugar, tá? Ai, voltei só por tua causa, querido. Vamos lá do outro lado, querido. Palmas para o Maranhão. Vamos sentar lá, Maranhão. Maranhão, uma bênção, né, Maranhão? Homem de Deus, solteiro, glória a Deus. Solteiro e 2 anos de recuperado, glória a Deus. Mas sabe o que eu quero dizer aqui, irmão? O homem que tem na mão a vara de medir, que é o Senhor, mede 1000 côvados e fala, vem. A decisão de ir é nossa. É nossa. Ai, mas eu não vou sair daqui se ninguém vier me buscar. A decisão é sua. Você precisa querer isso. Decidir sair do lugar que você está e percorrer em direção a Cristo. Aleluia. Agora a gente chega então nas águas que dão pelos joelhos. Água pelos joelhos. Fala de oração, de intimidade entre você e o Senhor. Aqui é um lugar de aprendizado. Aqui é um lugar de intimidade. Salomão hoje, quando Salomão começou a dar os primeiros passos, ainda não era uma fase de tanta intimidade. Por quê? Porque nós conhecíamos muito bem ele. Mas ele ainda não tinha uma consciência do nós. Ele não sabia do que eu gostava ou não naquela época. Ele não sabia do que a mãe gostava ou não. Ele confiava. E esses primeiros passos é o lugar de confiança. Você sai andando, você sabe que alguém vai te pegar se você tropeçar. Mas aqui não. Esse próximo ciclo, essa próxima estação já é um lugar de intimidade. Só que a intimidade do crente é conquistada aqui, ó, com o joelho no chão, orando, buscando. E aqui, nos primeiros passos, você não conhece, mas aqui você passa a conhecer a vontade do Pai para a sua vida. Tem gente que não conhece a vontade de Deus para si mesmo, porque não se relaciona com Ele. Se relaciona com a igreja, se relaciona com o pastor, mas se não se relaciona com Deus. Lugar de se relacionar com a igreja e com o pastor, sabe onde é? Nos primeiros passos do caminho. Aqui já é um lugar de um relacionamento profundo entre você e o Senhor, em que você começa a conhecer de fato a vontade dele para a sua vida. Em Marcos 1,35, abre para mim, Evangelho de Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, e ali orava. Sabe, uma das coisas que eu aprendo é que a oração, ela nos mantém fixos no propósito de Deus para as nossas vidas. E quem não ora, não consegue se manter no propósito. É impossível se manter no propósito se você não ora. Sabe, Jesus aqui, a multidão de certa forma bajulava. Por causa dos milagres que estavam acontecendo, então Jesus se retira a fim de orar. Por quê? Porque a oração mantém você no foco certo.
mantém você no objetivo, mantém você no propósito de Deus para a sua vida. Se você não está conseguindo se manter no propósito, está faltando oração. Não precisa abrir, mas Lucas 6,12 vai falar como Jesus orava antes de escolhas importantes da sua vida. Tem muita gente que está endividado porque fez conta e não orou antes de fazer. Posso contar uma coisa para vocês? Diga, pode, pastor. Esse ano me surgiu uma proposta que aparentemente era uma bênção. Era uma bênção. Estava com um caminhão, me surgiu a oportunidade de comprar o segundo caminhão. Mas sabe aquela oportunidade assim? Não era financiamento com banco, era aqui, ó. Fio do bigode. Não, pastor, porque eu transfiro já para o teu nome, você vai me pagando por mês. E eu falei, é na empresa. Um caminhão novo, glória a Deus, está tudo certo. Na minha mente era Deus mandando. É Deus mandando. É Deus purinho. Terra. Aleluia. Irmão, um mês que o caminhão travou o motor, já gastei mais de 50 mil reais para arrumar. E ainda está na oficina. Faz 6 meses que está na oficina. Eu fui orar. É como se o Senhor estivesse me respondendo. Agora eu tenho que te tirar da enrascada que você se enfiou, né? Tá certo. Tá bom. Meu Deus. Sabe qual que é o meu arrependimento depois de 6 meses, irmãos? Que eu não parei 5 minutinhos para falar assim, Senhor, se não é da tua vontade para mim, faz que alguma coisa dê errado. Confirma no meu coração que não é, mas se é, que dê tudo certo. Apenas isso. Tinha me livrado de 6 meses de prova, irmão. 6 meses de prova. Intensa prova. Por quê? Porque além de estar gastando com o motor, eu ainda estava pagando a parcela. Mesmo sendo no fio do bigode. Além de estar pagando o motor, além de estar pagando a parcela, estava pagando o salário do motorista parado. Teve períodos nesses 6 meses que foi de chorar, irmão. De chorar. De chorar. De verdade. De sentar, de parar meu carro. Sabe aquele momento que você para o carro, só você e Deus, sozinho em algum lugar? E você começa a chorar dentro. Fala assim, Jesus. Que prova, Senhor. E aí um dia eu falei assim, por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? O Senhor disse, eu? Eu não tenho nada a ver com isso não, meu filho. Isso foi você. Nós não aqui, ó, não nos relacionamos antes de decisões importantes. Por quê? Porque ficamos empolgados. É como uma mulher na frente de uma vitrine, irmão. Pelas risadas, eu achei que era só lá em casa, mas estou vendo que não é não. É brincadeira, irmão. Mas você sabe que às vezes a gente está empolgado na frente de uma vitrine e esquece que esses bancos de hoje em dia, eles dão crédito para a gente, não é? E a gente tem uma falsa sensação que está poderoso. Cartãozão na mão. Epa! Só que daqui 30 dias vem a fatura, irmão. Meu Deus. Se você teve... Eu não vou perguntar, não levante a mão, mas sabe aquele negócio de pagar o mínimo do cartão?
Normalmente, quando a gente teve que pagar o mínimo, é porque não era para a gente ter comprado, irmão. Essa é a realidade. Aí, quando você paga o mínimo, aquela fatura daquele mês, digamos, R$1.000, a fatura daquele mês, você pagou o mínimo, que é 100. Mês que vem o 1.000 do mês, vem o 900 daquele mês que faltou, e mais 15,99% em cima do que você não pagou. E no outro mês, se você não teve condição de pagar 1.000 mês passado, 2.000 e pouco esse mês você vai ter? Mas a gente não ora antes de tomar decisões importantes que vão impactar o nosso futuro. Tem música que diz assim: quem chora para Deus tem resposta. Na verdade não, na verdade quem pergunta para Deus tem resposta. Quem chora para Deus é porque já fez o que não precisava ter feito. Essa é a realidade. Quem chora para Deus é porque já fez o que não precisava ter feito se antes conversasse com Ele. Depois o homem que tem na sua mão o cordel de medir, mede mais 1.000 côvados e convida então o profeta a passar. E eram águas que davam nos ombros, nos lombos. Agora, ombro é algo interessante, porque aqui fala de serviço. Se você é alguém que está no caminho, e já se relacionou e não tem prazer de servir, é porque você parou numa estação da sua vida. Aqui é tão importante, irmãos, que eu aprendo princípios, eu me relaciono e eu sirvo. Só que hoje existem pessoas que servem para se relacionar, quando na realidade, na lógica de Deus, eu me relaciono para servir. Tem gente que serve a Deus, mas já parou de se relacionar com Ele há muito tempo. Substituindo o serviço pela intimidade, e não tem como substituir. Quem aqui é casado? Quem aqui já foi casado? Vou perguntar porque com algumas mãos baixadas, né? Só por isso. Os irmãos sabem que tem coisas que é lícito só o casal fazer, amém? Amém? Glória a Deus. Amém? Fechou? Entenderam bem o que eu quero dizer? Vou contar uma coisa para vocês. A minha esposa cozinha maravilhosamente bem. Tá para vocês verem aqui, né? Maravilhosamente bem. Irmãos, a minha esposa, ela organiza uma casa. Se você for na minha casa, estão convidados aí, não todos juntos, irmão, tá? Mas estão convidados aí. Vocês vão ver o zelo que essa mulher tem pela casa. Ela zela pela nossa casa, ela cuida bem dos nossos filhos, ela cozinha bem, ela cuida dela, é uma mulher cheirosa. Mas posso contar uma coisa? O nosso casamento só fará sentido, mesmo ela fazendo todas essas coisas, se o casamento tiver intimidade. Como diz a irmã Camila Barros, tem situação que não se resolve com oração. Tem situação que se resolve com uma lingerie nova. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você está orando, irmão, irmã, para resolver algumas coisas.
e vai deitar com a camiseta da Dilma Rousseff. Faz sentido. Vote 13. Não, irmão. Você que mora em Colombo, o marido vai, ou ao contrário, né? A esposa vai toda cheirosa dormir. O cara com aquela camiseta rasgada, escrito Helder Lazaroto. Sai fora, irmão. Meu Deus. Para que um relacionamento dê certo, é necessário que tenha intimidade. Só que tem gente que serve a Deus, mas não tem intimidade com Ele. E daqui a pouco tem uma vida vazia dentro da igreja. E daqui a pouco começa a culpar o pastor. Daqui a pouco começa a culpar o irmão que está do lado. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Que a maioria das pessoas que saem, o erro não está em mim. Satanás é tão sujo que quer nos culpar pelo erro dos outros. Pastor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Nós não tivemos intimidade. Você aprendeu um sistema, você aprendeu uma liturgia, mas esqueceu do relacionamento. Então primeiro eu passo pelo caminho, eu aprendo, eu vivo o processo, eu vou para a intimidade e sigo para o serviço. Só que o serviço é importante, irmãos. O serviço é importante. O nosso ano de 2025 será servo por amor, porque as pessoas estão parando de servir. Não querem mais servir. E se não querem mais servir, porque pararam em um momento. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Filipenses 2, do 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O Filho do Homem não veio para servir, mas veio para ser servido, mas veio para servir. Queridos, nós como homens e mulheres de Deus precisamos aprender a servir. Servir a igreja. Servir a obra de Deus. Entregar um panetone junto, ficar na porta recebendo os irmãos um dia. Daqui a pouco ter uma oportunidade aqui de falar uma palavra de oferta, de começar um culto. Daqui a pouco vir passar um aspirador, daqui a pouco colar um tapete que está soltando. A igreja não é o pastor, a igreja somos nós. Só que as pessoas estão perdendo o prazer de servir a Deus. E para aqueles que passam por esta etapa, a Bíblia diz então que o homem que tem na mão a vara de medir mede mais 1000 côvados, e eram águas que não podiam se passar andando, águas profundas. Como você quer viver a profundidade do Senhor, se você não vive corretamente cada fase do processo? Eu aprendo, eu começo, eu relaciono, eu sirvo e eu vou mais fundo. O segredo agora, nós vamos começar no culto da virada, nós vamos fazer aqui a carta para Deus. Todos os anos nós fazemos.
Eu coloquei aqui, irmão, que eu ia fazer viagem internacional nas cartas para Deus, e esse ano eu fui para a Grécia e fui para a Itália. Eu vivi coisas que eu coloquei aqui sem nenhuma perspectiva ou nenhuma possibilidade humana de se fazer, e Deus fez coisas poderosas. E nós vamos fazer isso depois de amanhã. Só que a questão não é você escrever algo num papel e esquecer e colocar numa gaveta como se aquilo não existisse. A questão é você escrever e percorrer este caminho que te leva até este lugar no Senhor. Não ficar estagnado, não começar uns primeiros dias de culto e achar que resolveu o teu ano, não. O segredo é continuar fazendo o ano inteiro. Só vive níveis profundos quem aprende a passar corretamente cada etapa do processo. Só que olha só, para quem vai mais profundo. Escute, eu fui, ele me levou e me trouxe de volta às margens do rio. Quando eu voltei, nas margens do rio, assim está escrito no texto, havia toda espécie de árvore frutífera. Por onde esse rio tocava, havia cura. Por onde essas águas passavam, havia vida. As coisas florescem à sua volta. As coisas florescem à sua volta. Não apenas por um esforço pessoal seu, mas as coisas florescem de verdade à sua volta, como consequência de você viver uma vida na profundidade com o Senhor. Quando eu voltei, nas margens tinha toda espécie de árvore frutífera. Você quer ver algumas coisas frutificando na tua vida, meu irmão, minha irmã? Você precisa ir mais profundo no Senhor. Você é filho de Deus. E filho de Deus não nasceu para viver de migalha. Filho de Deus nasceu para sentar à mesa do Pai. Lembro de um hino que dizia assim: na casa de meu Pai há unção e há poder. Na casa de meu Pai. E o coxo anda. O cego enxerga. O coxo anda e o morto se levanta para adorar a Deus. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Se na casa do meu Pai tem tanto, por que eu me contento em viver com tão pouco? Olha para a pessoa que está do seu lado, diga: na casa do teu Pai tem cura. Diga: na casa do teu Pai tem unção e tem poder. Diga: na casa do teu Pai o cego enxerga. Na casa do teu Pai o coxo anda. Na casa do teu Pai o morto se levanta para adorar a Deus. Aleluia. Você é filho, você nasceu para viver dentro dessa casa. Então, pastor, o que eu devo fazer? Não tirar os olhos do Senhor e viver cada ciclo que Ele tem para a sua vida da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Eu, em um determinado período da minha vida, eu encerro aqui a mensagem dessa noite.